De um lado, tem as pessoas que atacam os coaches, que acham que é besteira e que não funciona. Por outro lado, a gente tem milhares, e às vezes talvez milhões, se a gente juntar todo mundo, né, os grandes que fazem isso, né, já tiveram alguns aqui, e essas pessoas não conseguiriam enganar tantas pessoas se não tivesse resultado. Então é um paradoxo, entendeu? Eu queria entender por que tem tanto ataque e se funciona, por que as pessoas continuam atacando. E se não funciona, porque tem tanta gente sendo enganada e continuando sendo enganada. Eu queria entender esse paradoxo, assim. São muitos elementos, né? Eu acredito que a primeira coisa é que o as Paulo pessoas... Vieira esteve aqui também, pessoas que também mudam a vida de milhões de pessoas. Sim. Então, eu queria entender isso, né? Naturalmente as pessoas atacam aquilo que elas não compreendem. É natural, isso em todos os aspectos da vida. As pessoas atacam aquilo que elas não compreendem. Quando a gente pega a população brasileira, quantos por cento dessas populações já leram um livro de desenvolvimento humano? A gente está falando da enorme minoria. A maior parte das pessoas nunca pararam para se desenvolver. Meu pai nunca leu um livro de desenvolvimento humano. A minha mãe tão pouco. Quando eu falei para minha mãe, 18 anos atrás, que eu ia me tornar um treinador comportamental, minha mãe ficou muito triste, porque eu era gerente de compras numa universidade. O que você vai fazer? Minha mãe falava, gerente de compras, eu sei o que ele é, eu sei explicar o que ele é. Agora, what the fuck, que diabo é isso? E minha mãe não entendia, porque ela é como se eu estivesse falando de um oásis no deserto, era uma coisa que ela não conseguia nem conceber. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que acontece dentro do mundo de desenvolvimento humano. E é muito curioso, porque as pessoas elas são completamente incoerentes. Quando eu quero aprender matemática, eu procuro um professor de matemática. Quando eu quero eu quero aprender culinária, eu procuro um professor de culinária. Exatamente. Agora, eu tenho um monte de crenças que travam completamente a minha vida. Eu não sei lidar com os meus medos, eu não sei lidar com a minha falta de merecimento, eu não sei fazer dinheiro. Aí você busca quem? Entende? Então é muito comum pessoas criticarem as outras que buscam uma solução para suas vidas e elas são completamente irresponsáveis em relação a isso. Ela fala o seguinte, você não deveria estar indo nisso, você não deveria estar fazendo isso. Beleza, então eu não vou. Então o que eu faço? Aí a pessoa não consegue dar. Ela não consegue. Em vez disso, vai ficar parado e esperarem as coisas acontecerem. Exatamente. Então assim, mas então o que eu faço para resolver essa coisa que minha vida não anda para frente? Aí a pessoa fala, é só você trabalhar duro que você vai resolver suas coisas. Porra, é absurdamente raso isso. Tem inúmeras camadas psicológicas que estão ali que a pessoa não tem a menor ideia de como resolver aquilo. Então a gente estuda, aplicamos em nós mesmos primeiros, colhemos esses resultados, aplicamos em grupos pequenos para ser um processo completamente responsável e depois expandimos para isso. Então eu quero lembrar, tem 18 anos que eu faço isso. Tem quanto tempo você trabalha com que você trabalha? 15. 15 anos. Então aí é o problema. Só que existe o cara que fez a porra de uma formação em seja lá o que for, num final de semana, que antes era um negócio que você demorava 6 meses para se formar, 2 anos para se formar, agora aparece um maluco lá no final de semana que te dá um certificado e você vai lá e faz umas coisas, grita, pula, canta uma música e você ganha um certificado, o cara sai no outro dia produzindo conteúdo na internet. É exatamente esse cara que é absolutamente raso, ele não se curou. Ele que atrapalha. Exato. Então uma pessoa que não foi curada não consegue curar outras pessoas, entende? Exato. Então esse é um processo importante. Então, por isso, sempre vai ter esse barulho. Aconteceu isso com os coaches, está começando a acontecer isso com o pessoal de constelação familiar, por exemplo, e aí começam a banalizar um processo que é um processo bonito, um processo que tem real transformação. Mas só uma coisa, Wendel, você não me deu um presente ainda. Você trouxe meu presente inútil? Trouxe, mas você quer falar para fechar o assunto? Não, eu acho que só para complementar, isso tudo que o Wendel está falando é extremamente importante, que é o quê? A falta de prática e de aplicabilidade das pessoas, de aprofundamento no seu processo terapêutico de autoconhecimento e desenvolvimento humano, e essas linhas terapêuticas, elas são invalidadas por associação dos seus praticantes. Só que porque a média não é comprometida, não significa que os grandes expoentes, os grandes líderes que fizeram a jornada não sejam excelentes e sublimes no que estão falando. Tá? E aí o que a gente vê do outro lado da moeda é que assim, como que você faz para identificar uma falsidade de uma verdade sem ter uma sabedoria de um grande santo ou de um grande sábio? Você vai olhar a reputação que precede aquele indivíduo ou aquela linha de abordagem profissional, terapêutica que seja. Se você olhar na Idade Média, os grandes farsantes ou os grandes ladrões, eles eram itinerantes e nômades. Eles roubavam uma vila aqui, pegavam a carroça deles, iam na próxima e roubavam. Por quê? Porque não tinha uma reputação que precedia ele naquela situação. Ele tinha um pitch de venda, ele vendia o óleo de pele de cobra lá, todo mundo falava, meu Deus, vou comprar isso aqui é mágico, amanhã não tá aqui mais, ele já embolsou o dinheiro daquele monte de agricultor. Né? O que a gente tem hoje na sociedade moderna você tem que aprender, e isso é um problema do brasileiro, porque muito brasileiro é analfabeto funcional, né? Então as pessoas têm uma incapacidade de interpretação de texto muito profunda.
Por isso que eu falo tanto quando eu vou nos podcasts, porque eu quero fechar todas as brechas de capacidade de interpretação, porque tem a pessoa um pouquinho mais esclarecida, ela chega... Na hora que você vê o energúmeno comentando, já vem um logo em seguida e fala assim, você tem que ouvir de novo o que ele falou, porque você não entendeu. Né? Então, a reputação de uma pessoa verdadeira vai preceder, vai 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é sustentável na sociedade moderna interconectada você manter uma reputação por 20 anos, por 15 anos, por 10 anos, você fazendo coisa errada. Não dá. Porque hoje, se você olhar, um dos grandes fantasmas das empresas é um negocinho chamado Reclame Aqui. Sim. Tem muito farsante que cai por causa do Reclame Aqui, porque na hora que você botou o nome da empresa ali do CNPJ, Pronto. bateu no Reclame Aqui, cara, a venda não acontece. E o cara nem sabe que a venda não acontece, porque o cara descobriu que o cara tá no Reclame Aqui. Exato. Eu conheço vários empresários micro, na hora que aparece uma reclamação no Reclame Aqui, o cara ele voa na jugular da reclamação. Tipo, liga pro cara, dá uma Tenta bonificação, resolver. E o Reclame Aqui é uma entidade privada que fez uma compensação e tirou um monte de farsante do mercado. Aí o que você vai ter, é claro, profissionais do crime, muito mais especializados em criar farsas, principalmente em áreas de grande ignorância da maioria das pessoas, onde a pessoa fala uma coisa e o cara acredita naquilo sem investigar. De novo, é analfabetismo funcional. É uma incompetência, na verdade, porque a pessoa está acreditando na reputação de uma pessoa que ela não conhece. Porque uma das coisas que a gente mais investe dinheiro não é a gente estar em redes de segurança, de networking, para chegar e falar assim, Wendel, quem que você me indica para tal coisa? Cara, fala com esse cara. Bom, se o Wendel falou pra mim falar com esse cara, então a reputação dele que tá em jogo quando eu vou falar com os dois caras. Quando ele chega e fala assim, Lucas, com quem que eu falo pra resolver tal assunto? Eu falo, cara, ó, eu tive experiências boas com esse profissional. Esse aqui eu garanto. Por que ele vai falar com os caras e vai saber pros caras? Porque eu coloquei minha reputação na indicação. A pessoa de sucesso, ela é muito criteriosa com quem ela indica, porque ela sabe que toda indicação é um risco de reputação. Claro. Porque se ele chegar e falar assim, esse cara foi um filho da puta comigo, ele vai vir me cobrar, ele não vai cobrar o cara. Aí eu vou falar, porra, cara, eu nem sabia, isso não aconteceu comigo, mas eu vou chegar no cara e vou cobrar ele, vou falar assim, ó, não vou te indicar mais, cara. Eu te indiquei o Wendel lá e você fez mó cafajestagem com o cara. O que é isso? Entendeu? Se for uma pessoa próxima. Se for uma pessoa longe, tá arriscada na lista, tá no blacklist pra sempre, esquece. Então melhor, eu falo pros meus sócios isso, na hora que uma pessoa fez uma coisa errada, devolve o dinheiro da pessoa, tira ela do ecossistema e coloca ela no blacklist do nosso networking. Porque daí até onde vai os nossos tentáculos de influência, ela não vai sobreviver, ela não vai ter oxigênio.